Ancorados na esperança, peregrinos com os jovens, somos todos nós, somos cada um de nós. Então, boa noite mais uma vez para todos nós. Podemos nos sentar já. Então, que bom podemos estar reunidos hoje, nessa noite, para refletir, para ouvir um pouco a respeito do tema que os salesianos no mundo inteiro são convidados a viverem, a partilhar nas suas ações, atividades apostólicas, a missão, nas diversas frentes que os salesianos no mundo inteiro desenvolvem no trabalho com a juventude. Todo início de ano, o reitor mor dos salesianos apresenta para a família salesiana chamada Estreia, que é um tema para reflexão, para iluminar, como eu disse, todos os trabalhos pastorais, apostólicos da família salesiana. E neste ano de 2025, o tema dessa estreia segue o grande tema que a Igreja, no mundo todo, é convidada a viver, a partilhar, que é o tema do jubileu do ano 2025. O jubileu dos 2025 anos do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O tema do jubileu é Ancorados na Esperança. E o reitor mor coloca, adiciona ao Ancorados na Esperança também peregrinos como os jovens. Parece até que é uma espécie de contradição, porque ancorado, o que significa? Ancorado significa fixado, significa preso, e depois convida a estar, a ser peregrino. Peregrino que é? Aquele que está caminhando, aquele que está se movimentando. É uma espécie de contradição, estar ancorado, mas ao mesmo tempo ser peregrino com os jovens. E nós vamos ver o que significa esta aparente contradição. Porém, antes de falar especialmente do tema da estreia, do jubileu, precisamos falar sobre o jubileu em si. Então, o próximo slide mostra o logotipo do jubileu do ano 2025, Peregrinos da Esperança. Peregrinos da Esperança. Esse é o tema para toda a Igreja no mundo e para os salesianos. Como nós vimos, ancorados e peregrinos. E veja que o desenho lá no logotipo mudou. O logotipo foi adaptado, não é mais aquela fileira de peregrinos, mas nós temos um que está no centro, segurando a cruz com a âncora, e ao redor dele os outros personagens menores, que são os jovens. Quem será que é esse que está de vermelho aí no centro? Quem seria então? Nesse caso aqui é Dom Bosco. Dom Bosco aqui nesse caso. Dom Bosco com os jovens. Dom Bosco segurando a cruz e a âncora. Mas vejam que Dom Bosco ele não tem rosto. Não tem rosto. Por quê? Porque nesse lugar de Dom Bosco podem estar todos nós. Todos nós podemos nos colocar ali também no lugar de Dom Bosco, segurando a cruz, fixados à esperança que é a âncora junto com os jovens. E os anos chamados jubilares não são uma invenção nossa dos cristãos. Os jubileus começaram lá muito tempo atrás na tradição do povo hebreu. Se nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de Levítico, nós vamos encontrar a determinação na lei de Moisés a respeito do ano jubilar. Aqui está a citação do livro de Levítico. Diz o Senhor a Moisés, do monte Sinai:
aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra que vos dou, então a terra guardará no sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. É um mandamento de Deus, um mandamento ao povo, que durante 6 anos pode semear a terra, durante 6 anos pode plantar e colher, mas no 7º ano a terra tem que descansar. É o ano do descanso da terra. A terra não pode ser explorada até não poder mais. Precisa descansar para continuar produzindo fruto. E quem já trabalhou na terra sabe que isso é verdade. Que a terra não podemos plantá-la indistintamente. Ela precisa também se recuperar para poder dar fruto. Mas não é só por causa disso que o 7º ano deve ser o ano de descanso da terra. É por um motivo muito maior. Lá no livro do Gênesis, no início do livro do Gênesis, quando Deus cria o céu e a terra em 6 dias, mais um 7º dia reservado para o repouso. Diz lá o livro do Gênesis: e havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus cria tudo em 6 dias. O último dia da criação é o dia em que Deus cria o ser humano. Homem e mulher, Deus os criou. E quando os criou, Deus viu que era tudo muito bom. E a criação estava terminada. Mas aquilo que veio depois, o dia seguinte da criação, foi um dia santificado. Um dia que deve ser inteiramente dedicado a Deus, que é o sábado. E para os hebreus, para os judeus, nasce aí. Este é o primeiro dos Shabats, que é celebrado até hoje pelos hebreus. O 7º dia, o sábado, é o dia do descanso sagrado, porque é o dia que deve ser inteiramente dedicado a Deus. Há um dia que nós devemos parar tudo que fazemos para voltar o nosso olhar, a nossa vida para Deus exclusivamente, para lembrar que tudo vem dele e tudo depende dele. Muitas vezes na nossa vida corrida a gente passa de segunda a segunda fazendo e trabalhando, e muitas vezes sem ter tempo para lembrar que tudo isso é passageiro e que há um único Deus, que é o Senhor de todas as coisas, e que nós precisamos lembrar de voltar o nosso olhar do coração a Ele. E no mandamento que Deus dá, melhor dizendo, lá no Gênesis, na criação, Deus reserva um dia santificado para ser guardado. Porém, lá no Levítico, não só o 7º dia é sagrado, ou o 7º ano também é sagrado, mas também o 50º ano, diz lá: santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50º será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu, santo será para vós outros. Então, lá na lei do Levítico, não só o sábado, não só o 7º ano, mas o 50º ano é um ano sagrado. É o chamado ano do jubileu. Por quê? Porque no 50º ano deveria
deveria ser o ano em que aquele que está preso recebe a liberdade, aquele que deve a alguém tem a dívida perdoada, aquele que é escravo ganha a liberdade novamente, aquele que perdeu a sua terra a recebe de volta. No 50º ano, tudo deve voltar ao seu lugar. No 50º ano é o ano da graça de Deus, em que a misericórdia deve ser espalhada por toda a terra. E esse era o ano celebrado pelos hebreus, o 50º ano, o ano da graça. E nós já ouvimos sobre isso quando nós lemos o Evangelho de Lucas. Lá no Evangelho de Lucas, no início do ministério de Jesus, quando ele está lá na sinagoga de Nazaré, abre o livro de Isaías e lê justamente esse trecho, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Esse ano da graça do Senhor, Jesus diz, nada mais é do que o ano do jubileu que nós vimos lá, descrito no livro de Levíticos. O ano da graça que Jesus vai anunciar, naquele caso, não é o 50º, mas a partir daquele momento, a partir da missão da vida de Jesus, da revelação de Jesus a nós, todos os anos serão o ano da graça, o ano da misericórdia, o ano do perdão, o ano de recomeçar de novo, porque essa era a grande lógica do ano jubilar, o ano em que todos têm uma segunda chance. Quem está preso pode ter liberdade e recomeçar a vida, tentar de novo. Aquele que estava endividado tem a sua dívida saldada e pode recomeçar a vida. O que era escravo ganha liberdade para poder trabalhar e reconstruir a vida de novo. O ano do jubileu é o ano da misericórdia, o ano que se manifesta a oportunidade que Deus dá a todos nós de tentar de novo uma segunda chance. E Jesus anuncia que daqui em diante todos os anos serão anos jubilares, não só mais até de 50 e 50 anos, mas a presença de Jesus faz com que a misericórdia de Deus aconteça de modo indistinto e infinito para todos sempre. Esta é a história dos anos jubilares. Esta é a lógica que rege um ano jubilar, o ano da misericórdia, o ano do perdão, o ano de começar de novo. E tudo isso aqui não faz parte da história cristã ainda. Estamos aqui na história do povo hebreu. Na história cristã, o ano jubilar, ou os anos jubilares, começam no ano 1300, que foi o primeiro ano jubilar proclamado pelo então, que era Papa naquele ano, Bonifácio VIII. E o Papa resolve trazer para os cristãos esse costume dos hebreus, porque naquele ano, o ano que era a passagem do século para o ano 1300, para marcar os 1300 anos do nascimento de Jesus, os 1300 anos da história da redenção dos homens. E para marcar este ano, o Papa propõe, o Papa Bonifácio, que aquele ano seja então um ano jubilar, a semelhança daqueles anos jubilares que nós vimos que o povo hebreu celebrava, e que fosse então um ano marcado pela misericórdia, um ano marcado pela graça renovadora de Deus, pela oportunidade de começarmos de novo, se erramos, de voltar atrás, aqueles que estão afastados voltarem para casa, os que estão perdidos voltarem para o caminho certo. O ano jubilar é instaurado então na tradição cristã, começa lá no ano 1300 e foi celebrado no princípio,
era celebrado a cada 100 anos. A cada 100 anos, então, se celebrava um jubileu. Depois, o jubileu começou a ser celebrado a cada 50 anos. Mas com o Papa João Paulo II, o último jubileu que nós celebramos foi no ano 2000. Talvez muitos de nós lembremos desse jubileu, que tinha como tema Cristo, ontem, hoje e sempre. Cristo, ontem, hoje e sempre. E o Papa João Paulo II resolveu abreviar o tempo, o intervalo de comemoração jubilar. Ao invés de ser a cada 50 anos a ocorrência do jubileu, agora a cada 25 anos. Por quê? Para dar oportunidade para que os cristãos pudessem vivenciar mais vezes este ano de graça. Então, por isso, agora, o ano 2025, 25 anos depois do último jubileu, nós temos o nosso Jubileu da Esperança. Ano 2025, marcando os 2025 anos do nascimento de Jesus. Então, o ano jubilar é um ano santo e comemorativo para aprofundamento da fé e das práticas de misericórdia. Então, o ano jubilar não é só para lembrarmos que faz 2025 anos que Jesus, que o Verbo de Deus se encarnou, mas é um ano que os cristãos são chamados a aprofundar na sua fé, nesse caminho de conversão e de misericórdia. Portanto, um ano para aprofundar a fé e também por meio das práticas de misericórdia. A misericórdia que nós recebemos de Deus e a misericórdia que nós também podemos manifestar aos irmãos. Lembram-se da bem-aventurança de Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia nós recebemos, mas a misericórdia também para o cristão é uma missão a ser levada. Nós recebemos a misericórdia, mas também devemos manifestar e comunicar a misericórdia aos outros. Seguindo, e um dos grandes símbolos dos jubileus são as chamadas portas santas. A primeira de todas as portas santas foi da Basílica de São João de Latrão, lá em Roma, no primeiro jubileu, no ano de 1300, quando nem existia ainda a Basílica de São Pedro. E os jubileus atuais começam sempre com a abertura da porta santa da Basílica de São Pedro. E a porta santa é um sinal, é um símbolo. Pode voltar no som lá? Da penitência e da conversão. As portas da Basílica são abertas e essas portas ficam fechadas. Só são abertas no ano jubilar. É a porta que é santa. Porta simbólica que representa as portas do céu, a partir de Jesus Cristo, não estão mais fechadas. As portas do céu estão abertas a todos aqueles que querem empreender um caminho de conversão e penitência. As portas do céu não estão fechadas para aqueles que se arrependem, para aqueles que querem se converter. As portas santas, a primeira delas, da Basílica de São Pedro. Mas nesse ano jubilar, o Papa Francisco estendeu essas portas santas para as demais igrejas. Esta aqui é a porta santa que o Papa Francisco abriu no final do ano passado, que vai ser fechada no final deste ano. E o Papa Francisco então estendeu a existência, a instalação dessas portas em outras igrejas no mundo todo. Em primeiro lugar, as portas de todas as catedrais do mundo são portas santas. E na Arquidiocese de São Paulo, outras 12 igrejas
foram escolhidas para abrigarem também uma porta santa. Por quê? A porta santa também é um dos símbolos das indulgências que são alcançadas durante este ano jubilar. E o que é uma indulgência? Para entendermos esta ideia de indulgência, é preciso darmos um passo atrás e saber que a culpa do pecado ela é apagada pelo sacramento da confissão. Na confissão, Deus perdoa as culpas dos nossos pecados. A misericórdia cancela os pecados que foram arrependidos, confessados. Porém, a pena temporal, ou seja, o efeito causado pelo pecado, persiste após o perdão. Por quê? Porque Deus não é poderoso o suficiente? Não. Mas porque a nossa humanidade é frágil. Deus perdoa o pecado, mas muitas vezes os efeitos daquele pecado continuam em nós. Muitas vezes os efeitos que nós trazemos pelo pecado continuam conosco. As lembranças, os vícios. Um exemplo clássico são os vícios. Eu tenho um vício, estamos nomeando como vício aqui agora. Me arrependo desse vício, sei que é um vício, sei que é algo que faz mal a mim, e às vezes pode fazer mal até ao meu semelhante. Me arrependo, confesso esse pecado. O pecado está perdoado. Porém, será que o vício acabou? Será que eu tenho que esquecer? Agora Deus perdoa, eu preciso esquecer do vício, não preciso mais me preocupar com ele. Acabou o meu vício. Não acabou o vício. O pecado pelo vício foi perdoado. Mas o vício continua. Eu preciso lutar contra esse vício. Preciso me empenhar para superar o vício. Esse vício, por exemplo, é um dos efeitos do pecado. Continua o efeito. Continua aquele mal que o pecado causou. A culpa é apagada. Mas muitas vezes as consequências do mal continuam e precisam ser remediadas. Precisamos lutar para superar esses efeitos. E as indulgências são uma graça especial. É o anterior ainda. Uma graça especial que nos ajuda a superar esses efeitos do pecado. Que nos ajuda a remover essas penas que o pecado deixa em nós. E no ano jubilar, a Igreja concede essa graça por meio de práticas de piedade, misericórdia. O fiel pode obter a indulgência para se alienar das penas temporais do pecado. Mas veja que não é um passe de mágicas, não é um poder supremo que retira os efeitos. Para lucrarmos as indulgências, são necessárias ações da nossa parte. Para lucrar essas indulgências, quais são as condições? A primeira delas, peregrinar até uma porta santa. Fazer esse exercício de caminhar, de se dirigir até uma das portas santas. A primeira delas é da Basílica de São Pedro. Depois, a confissão sacramental, confessar os pecados. Perdão do pecado vem pela confissão. A comunhão eucarística, peregrinar até a porta santa, confessar, comungar, rezar nas intenções do Papa, da Igreja, ao menos uma Ave Maria, um Pai Nosso, e realizar alguma das obras de misericórdia, tanto espirituais quanto corporais, como nós vamos ver aqui. E o desejo de desapegar do pecado. Então veja que não é um passe de mágica para receber a indulgência, para receber esta graça que retira da nossa vida os efeitos do pecado. Devemos fazer um exercício espiritual, um exercício que passa pelas práticas de piedade e também pelas obras de misericórdia. Vamos ver aqui quais são as obras de misericórdia, se é que você já não sabe.
todo mundo sabe que pode. Podemos pular esse slide, pode? Melhor falar, essa aqui. Então vamos lá. Antes de aparecer as obras de misericórdia, só um recado, agora aqui um reclamo, que no dia 21 de junho deste ano, no sábado, nós faremos uma peregrinação paroquial à Porta Santa mais próxima de nós, que é a Porta Santa aqui da Igreja Nossa Senhora da Lapa. A Igreja Nossa Senhora da Lapa abriga uma Porta Santa da Arquidiocese. Então no dia 21, esse dia é um sábado, não teremos aqui a missa das 4h30, porque todos são convidados a irmos juntos para celebrarmos a missa lá. E lá poderão se confessar aqueles que quiserem, poderão comungar na missa e já, desse modo, dar alguns dos passos para recebermos esta graça especial, que são as indulgências. Mas, como eu disse, a indulgência não é um passo de mágica. A indulgência é um exercício espiritual que nos ajuda a nos livrarmos das consequências e dos efeitos do pecado em nós. Então, as obras de misericórdia que nós precisamos realizar são de duas dimensões. A primeira delas é a dimensão espiritual. Uma obra de misericórdia é dar bons conselhos. Dar bom conselho. Veja, não é dar conselho, é dar bons conselhos. Muitas vezes acontece, a gente dá conselho, mas nem sempre é bom. Então veja, aconselhar com um bom conselho. Ensinar os ignorantes, instruir aqueles que não sabem a respeito, especialmente a respeito das coisas da fé. Ensinar a fé àqueles que não sabem. E às vezes isso começa dentro de casa, com o neto, com o filho, com o marido, que não sabe nada da fé. Corrigir os que erram com caridade. Corrigir com caridade. Porque a verdade sem caridade se torna crueldade. E a caridade sem verdade fica ingênua, se torna ingenuidade. Consolar os tristes, perdoar as injúrias ou ofensas, suportar com paciência as fraquezas do nosso próximo. Veja que exercício exigente. Rezar a Deus pelos que estão vivos e também por aqueles que já morreram, porque faz parte da nossa fé a intercessão dos santos. Aqueles que estão já com Deus intercedem por nós que estamos na terra, e nós que estamos na terra podemos interceder uns pelos outros e também por aqueles que já se foram, para que alcancem a misericórdia de Deus. Então essas são as obras de misericórdia espirituais. E depois, as obras de misericórdia corporais. E aqui são já coisas práticas. Dar de comer ao que tem fome. Dar de beber ao que tem sede. Vestir aquele que está nu. Dar pouso aos peregrinos. Visitar os enfermos. Visitar os presos, enterrar os falecidos. Tudo isso é Evangelho, tudo isso está no Evangelho. Jesus disse: quando deres de comer a quem tem fome, quando deres de beber a quem tem sede, quando vestires o nu, estarás fazendo isso a mim mesmo. Estas obras de misericórdia são exercícios práticos que nos ajudam a superar os efeitos do pecado em nossas consequências. Porque o pecado é perdoado por Deus, mas muitas vezes a fraqueza humana conserva os efeitos que dele advêm. Não precisamos fazer todas as obras de misericórdia, nem todas as obras de misericórdia corporal ou espiritual, mas precisamos crescer no caminho, pelo menos, de algumas delas. Então, aqui termina a primeira parte, que fala sobre o que é o jubileu, por que o jubileu
Quais são as graças que a igreja concede, especialmente nesses anos jubilares? E veja, quando nós falamos de indulgências, não significa passe de mágica, mas significam exercícios que a igreja nos propõe para nos livrarmos dos efeitos que o pecado traz para a nossa vida e para a vida das pessoas que estão conosco. Porque quando nós nos tornamos mais santos, não só nós somos agraciados, mas aqueles que vivem conosco também. Porque o contrário também é verdade. Quando a gente convive com alguém que não é bom, que não é agradável, quem sofre não é ele, mas quem está à volta. E quando a gente convive com uma pessoa boa, com uma pessoa santa, quem é agraciado não só aquela pessoa, mas todos que vivem ao redor dela. O ano jubilar é o ano para nos tornarmos mais santos, por meio desses exercícios espirituais que a igreja nos propõe. E especialmente este ano, neste jubileu, a palavra-chave, tanto para a igreja quanto para nós salesianos, é a palavra esperança. E por isso trouxe esta imagem aqui, que vocês já viram, né? Muitos se perguntaram: que Nossa Senhora é essa que está fazendo essa imagem aqui? Essa aqui é a famosa Nossa Senhora da âncora, alguém falou para mim. Nossa Senhora da âncora, ela está segurando uma âncora nos braços. O menino Jesus traz uma âncora, porque a âncora, na tradição cristã, é o símbolo da esperança. Então vamos ver. A esperança é uma das virtudes teologais. O que é uma virtude teologal? É uma virtude que nos liga a Deus. Os vícios nos desligam de Deus, as virtudes nos ligam a Ele. E 3 delas são as virtudes chamadas teologais, especialmente que nos elevam para Deus. A primeira delas é a fé, como diz São Paulo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, ou a caridade. Esses 3, mas o maior desses é o amor. A esperança é uma dessas virtudes, junto com a fé e com a caridade. Mas elas nunca estão sozinhas. A fé sempre é acompanhada da esperança e da caridade. A caridade sempre é acompanhada da fé e da esperança. E ainda, por isso, que o lema dos salesianos é ancorados na esperança. Porque justamente a âncora é o símbolo da esperança. E quando que o navio lança a âncora ao mar? Quando que o navio tem que lançar a âncora no mar? Quando ele vai parar, quando ele chega no porto, ele ancora. Mas não só nesse momento o navio lança a âncora no mar. Especialmente a âncora existe para que nas tempestades, quando o navio fica à deriva, que o navio perde o controle, as ondas e o vento começam a levá-lo para qualquer direção, os marinheiros, nessa hora, o que eles fazem? Lançam a âncora, para que o navio não se perca, para esperar a tempestade passar e depois seguir viagem sem ser levado para uma direção desconhecida. A âncora sustenta o navio durante a tempestade. A âncora faz com que o navio não se perca quando o mar está revolto e o vento está muito forte. Daí nós já podemos extrair o sentido da esperança para nós. Lá, na carta aos Hebreus, aparece justamente essa imagem, a fim de lançar a mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma. A esperança, a virtude da esperança é a âncora da alma, especialmente diante da tempestade, diante do mar revolto que muitas vezes a vida nos apresenta. A esperança em Deus nos faz permanecermos firmes e não entrarmos à deriva, não sermos levados pelas ondas ou pelos ventos
da vida agitada. Mas, especialmente, o símbolo da âncora aparecia na antiguidade cristã nas lápides dos túmulos nos cemitérios cristãos. Esta aqui é uma lápide cristã do primeiro ou segundo século depois de Cristo. Pode voltar. Nessa lápide aparecem alguns símbolos cristãos. Os peixes é um símbolo cristão e a âncora, veja que é uma âncora desenhada. Há outros exemplos, outros vestígios arqueológicos de tumbas de lápides cristãs. O peixe e a âncora, aqui mais fácil é de identificar uma âncora. E por que será que os cristãos tinham esse costume de enfeitar as lápides, as tumbas, justamente com este símbolo da esperança? Por quê? Que esperança é essa que está presente na hora da morte? Esperança do quê? Na ressurreição, na vida eterna. É justamente diante do mistério da morte, diante daquele momento derradeiro da vida, o último inimigo do ser humano é a morte. Neste momento, o que nos sustenta é a esperança na ressurreição, na vida eterna. Então a esperança está profundamente ligada com as realidades misteriosas que aguardamos um dia poder ter acesso. Como eu disse, diante da tempestade no alto mar, na noite escura, onde os marinheiros não veem nada, só as ondas e o vento e a chuva, eles lançam a âncora para não se perder, para não serem levados. E o ser humano, diante da morte, deste inimigo misterioso, lança a sua âncora da esperança na ressurreição, que a vida não termina aqui, que aquele mistério não é maior do que o mistério da vida eterna dada por Cristo. São Paulo diz: porque agora vemos como espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora, neste mundo, nós não enxergamos toda a realidade. A nossa visão de Deus é obscurecida, é como se víssemos através de um espelho, obscuramente. Mas um dia veremos face a face. Essa é a esperança cristã. Mesmo sem termos as certezas absolutas nessa vida, nós esperamos, nós acreditamos, confiamos. A esperança é a virtude da vida eterna. A esperança é a virtude da ressurreição. E para nós, como nós podemos traduzir esta esperança, esta virtude na nossa pastoral, na prática, na ação da família salesiana? O maior exemplo é olhar para o próprio Dom Bosco. Como Dom Bosco foi um homem de esperança. Aqui tem uma foto, uma imagem, na verdade, uma foto não, um desenho de Dom Bosco no Ponte. Onde está Dom Bosco aqui? Dom Bosco está numa prisão, porque foi assim que Dom Bosco começou o seu trabalho com os jovens. Dom Bosco, padre novo, recém-ordenado, acompanhava o seu grande confessor, diretor espiritual, mestre, padre Cafasso, que visitava as prisões de Turim e levava Dom Bosco para acompanhar essa pastoral com os meninos encarcerados. E lá foi que Dom Bosco teve a intenção: é preciso fazer algo para que esses meninos não venham parar aqui. É preciso prevenir para que eles não cheguem a esta situação. E aí Dom Bosco tem a intuição então de fundar um oratório para formar os meninos de rua, que eram os principais destinatários das prisões. E Dom Bosco começa o seu trabalho com os jovens a partir daí. Mas por quê? Porque quando todo mundo via que aqueles meninos não tinham nada para dar, Dom
Bosco acreditou neles. Tem até um fato que é mostrado naquele filme de Dom Bosco, o mais recente, não sei se vocês já assistiram, está disponível no YouTube, em várias partes. E uma das cenas mostra Dom Bosco na prisão. Dom Bosco vai até as prisões, esse momento da vida dele, no início do trabalho com os jovens. E lá, Dom Bosco pede para o diretor da prisão uma graça. Que ele pudesse levar os meninos para passear um dia no bosque. O diretor concedesse a eles, a Dom Bosco, levar os meninos na cadeia para o bosque. Já imaginamos que não seria uma boa ideia. Quem de vocês teria coragem de fazer isso hoje? E o diretor da prisão disse: pode ir, Dom Bosco, só que se um deles não voltar, o Senhor ficará preso. E Dom Bosco leva os meninos, faz aquele passeio, e de feito, chega a hora de voltar, começa a contar os meninos que estão entrando na cadeia, estão faltando 2. E lá no filme, como o filme mostra a cena, na hora que vai fechar Dom Bosco dentro da cadeia, aparecem 2 meninos correndo. E Dom Bosco respira aliviado. Mas o que eu queria dizer, ressaltar, é a frase que o diretor no final diz para Dom Bosco: Dom Bosco, eu posso entender a sua fé em Deus, só não consigo entender a sua fé nesses meninos. Dom Bosco era um homem de profunda fé e esperança em Deus, mas não só em Deus. Dom Bosco acreditava e tinha esperança também nos jovens, especialmente aqueles dos quais ninguém esperava nada, aqueles que ninguém acreditava. Era esses que Dom Bosco mais investia e apostava. E hoje em dia não é muito diferente. Com certeza é muito mais fácil acreditar em Deus, confiar em Deus, do que confiar nas pessoas. Mas aí está a grande virtude cristã, da fé e da esperança. A esperança é mais do que o otimismo, de que acreditar que as coisas vão dar certo, mas é investir, é propor-se, dispor-se. Foi isso que Dom Bosco fez. A crença, a esperança de Dom Bosco dos jovens não era só uma ideia, mas era uma prática, e que deu certo. Tanto é que nós estamos aqui. Depois, esperança não é passividade. Quando a gente fala de esperança, esperar, parece um comportamento passivo, onde quem senta com os seus braços e espera acontecer. Mas o contrário, a esperança cristã é ativa, não é passiva. Aqui está a imagem de uma santa brasileira. Quem sabe quem é? Santa dos pobres. Uma irmã, uma simples irmã religiosa, que começou a cuidar dos enfermos que ela encontrava na rua, no galinheiro do convento. O galinheiro que parecia com o Dom Bosco. Dom Bosco transformou o galinheiro em capela e sala de aula para os meninos. Irmã Dulce transformou o galinheiro do convento pequeno em enfermaria para os pobres. E como Dom Bosco, dos santos, quando a irmã Dulce começou, ninguém acreditava. As pessoas até davam risada dela, ingênua, idealista. Mas as pessoas de fé são assim. E quem já visitou lá em Salvador, o hospital que nasceu do galinheiro, viu onde chegou a esperança e a fé de Irmã Luz. Não sei se alguém já esteve lá. O hospital de Irmã Luz atende mais de 1 milhão de pessoas por ano. Irmã Luz, como Dom Bosco, colocou a esperança em prática. Transformou a esperança em ação. E Irmã Luz não começou porque ela queria fundar um hospital que atendesse 1 milhão de pessoas. Ela começou porque ela queria ajudar aquele enfermo, aquele homem que estava caído na rua. O objetivo de Irmã
trouxe não era fundar uma instituição, um grande hospital, referência. O que ela queria, em primeiro lugar, era curar e salvar aquela pessoa que tem um nome, que tem um rosto que ela conhece. E é assim que nós devemos fazer. O próximo é aquele que está do meu lado e precisa de mim. Isso nos ensina a palavra de Jesus do bom samaritano. Quem é o próximo? É quem está aqui do meu lado agora e precisa de mim. Continua. Está acabando já, está terminando. Aguentem firme. Está acabando. A esperança move a vida, porque sem um pouco de esperança e fé, não vale a pena sair da cama, não é? Se a gente não esperar e acreditar, a gente não faz nada. Se eu não confiar que hoje eu vou sair de casa, vou trabalhar e vou voltar no final do dia para encontrar as pessoas, eu fico em casa. Eu sou tomado pelo medo, pela tragédia. A esperança é a virtude que move a vida. A esperança que o sol sempre vai nascer. A esperança que eu vou sair de casa e vou voltar para casa e reencontrar os meus. Sem esperança ninguém faz nada. E a esperança cristã nos leva além, nos leva a acreditar que no final da vida as coisas não acabam, a morte não termina nunca. A morte é só a passagem para a vida eterna. E é até interessante nas cartas de Paulo, que quando ele se refere aos mortos, lá em Tessalonicenses, ele não os chama de mortos. Ele fala daqueles que estão dormindo. Eles estão dormindo, porque um dia eles vão acordar para a ressurreição eterna. A esperança cristã nos faz enxergar a vida de forma positiva, otimista, mas não só. Faz-nos dar sentido para esta vida, sentido para a morte, sentido para aquilo que nós fazemos aqui, nos levará, nos abrirá as portas para a vida eterna. E no final, nós falamos da esperança, ancorada na esperança. E o Rico nos propõe: peregrinos com os jovens. E esta imagem que está aí, esta sim é uma foto de Dom Bosco. Dom Bosco viveu no período em que a fotografia estava nascendo. Um dos primeiros santos que nós temos fotos, registros fotográficos, é o próprio Dom Bosco. E até os salesianos levaram isso ao extremo, porque no dia que Dom Bosco morreu, os salesianos tiraram Dom Bosco da cama, vestiram ele com uma batina, colocaram ele sentado numa cadeira e tiraram várias fotos. Tem várias, vocês podem procurar na internet. Dom Bosco, são muitas as fotos. E essa aqui é uma das mais conhecidas. Dom Bosco no pátio, no meio dos jovens. E essa aqui é uma foto que foi posada, não é uma foto espontânea, porque não existia foto espontânea. As câmeras eram diferentes, tinha que parar todo mundo na frente da câmera para tirar a foto. Dom Bosco chamou o fotógrafo, reuniu os meninos no pátio e se colocou no meio deles, como está aqui, e tirou essa foto. E essa foto ficou imortalizada para mostrar como era Dom Bosco. Dom Bosco não pode ser visto sem estar junto dos jovens. Tanto é que as imagens mais recentes de Dom Bosco não mostram mais Dom Bosco daquele jeito. Não, aqui. Dom Bosco aqui. Dom Bosco aqui está sozinho. As imagens mais recentes, que são feitas, produzidas pelos salesianos, tentam traduzir essa característica de Dom Bosco. Dom Bosco rodeado sempre por 2 ou 3 jovens. Sempre por 2 ou 3 jovens junto de Dom Bosco. Porque Dom Bosco é o santo dos jovens, não porque ele fazia sermão para os jovens, porque ele era professor dos jovens, mas porque Dom Bosco vivia no meio deles. Dom Bosco testemunhava uma vida no meio deles.
Isso que faz toda a diferença. Ser apóstolo, ser missionário dos jovens, não é dar catecismo para os jovens, nos encontrarmos de vez em quando com eles. O estilo de Dom Bosco é transmitir com a convivência e com a vida os valores do Evangelho. E isso Dom Bosco fazia com todos os jovens, especialmente com aqueles que ninguém queria, aqueles que nenhuma casa de educação e escola aceitava mais. Era mandado para onde? Para o oratório de Dom Bosco. Dom Bosco não se recusava a receber, a acolher nenhum dos jovens. Ser peregrino com os jovens, do estilo de Dom Bosco, é mostrar com a vida, com o testemunho, que só pode ser dado com a presença, com a convivência. Quais são os valores, o jeito de viver que nós aprendemos de Jesus? Tá bom? E agora o próximo slide é o mais importante deles, que é o último. Obrigado. Fundadores da esperança, ao lado da juventude.